Vivo. Parabéns para você, colega, que está aqui comigo. Hoje nós vamos falar de um tema que é realmente desafiador no cotidiano. Mas antes eu quero me apresentar, acho justo. Você conhece um pouco da minha trajetória. Eu vim de colégio público, acho que talvez não a grande maioria teve esse privilégio. Consegui passar, primeiro em engenharia civil, comecei a fazer engenharia civil, depois eu larguei. E por um grande parente meu, uma pessoa que me trouxe um caminho, assim, eu fui tentar medicina na Federal, pensando já em neurologia, em psiquiatria, e pensando como é que eu ia unir as duas, porque até hoje ainda separaram, como se fossem duas filhas gêmeas sendo separadas. Entrei, consegui passar na Federal, e da trajetória eu continuei. Depois eu me transformei, fiz psiquiatria, com titulação na ABP. Depois eu fiz neurologia no Rio, na Unigran Rio, com pós-graduação no MEC. Depois eu fiz psicoterapia pela APG, pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria. Depois foi uma outra caminhada, porque aí eu já dava aula na Federal, e comecei já no serviço de neuroimunologia. Eu comecei a perceber alterações cognitivas com EM, ou esclerose múltipla, e lá montamos um serviço de neuropsiquiatria cognitivo comportamental. E daquele serviço, lá eu tinha os pacientes que também vinham de um outro serviço, que eu devo muito ao professor Delso, que tinha um serviço de transtorno de movimento. E lá a gente começou um serviço de neuropsiquiatria cognitivo comportamental. Aí começa meu mestrado, começa a minha profundidade em estudar os quadros demenciais. E aí o meu mestrado e doutorado foi próximo. No meu mestrado e doutorado, e eu acho que todo mundo sabe que para fazer o doutorado você tem que ter uma tese inovadora. Ela tem que trazer algo de novo para a ciência. O mestrado não, mas o doutorado exige isso. O que eu fiz no meu doutorado? Foi uns 3, 4 anos. Na verdade foi mais, porque colhendo paciente, vendo, acompanhando. Nós avaliamos eu avaliei todos os pacientes com Alzheimer, demência de Corpus-Levy, demência na doença de Parkinson, e um grupo controle. E avaliei todos esses critérios e separei, cada um na seu tipo de evolução, avaliando quais evoluiriam realmente para um quadro demencial, o que poderia, de certa forma, criar uma outra trajetória, por que aquele paciente não desenvolveu uma demência de Alzheimer, uma demência na doença de Parkinson, o que poderia ser a chave para evitar isso? Foi isso que eu aprofundei. Hoje eu vou começar a trazer essa caminhada, essa dedicação de uma existência a isso. Próximo. E, para a gente começar, acho que o justo é já saber as fontes. Eu estou resumindo esse livro, de uma MCI, Alzheimer Dementia. É um tratado leve, mas dá para ter uma noção da evolução. O Up-to-Date, atualização básica, rápida, não é recomendado, mas ajuda bastante. E a experiência, porque às vezes na teoria, no livro, ele não é validado pela experiência. E a gente sabe que no cotidiano as coisas mudam. Próximo. E veja vocês, uma das coisas, atenham a isso aqui, uma das coisas que na minha pesquisa do sintomas neuropsiquiátricos em quadros demenciais, eu avaliei cada um desses sintomas. Aberração alimentar, comportamento noturno, quer dizer, alterações do sono, comportamento motor aberrante, movimentos
com distonia, com alterações graves, irritabilidade, desinibição, apatia, euforia, ansiedade, agitação, alucinação e delírio. Atenha-se a isso. Vamos imaginar 3 etapas. Uma etapa de um indivíduo normal, uma etapa do indivíduo que começa a adoecer e uma etapa que o indivíduo adoeceu completamente. No indivíduo normal, esses sintomas estão presentes em graus menores na grande maioria. Por exemplo, alguns têm o delírio de ciúme exagerado. Alguns têm um delírio, uma percepção que os outros estão falando. Em graus e intensidade diferente, entenda. O normal, e isso é importante porque em certo momento isso pode se transformar numa doença. Então, entender o que é normal, entender o que vai acontecer no envelhecimento e acontecer no processo do adoecer, esses sintomas vão mudando em graus, em intensidades. Nem preciso falar que a ansiedade e a apatia, que pode às vezes misturar com depressão, é um fator do cotidiano de desafio próximo. E para ter essa associação, eu vou fazer uma pergunta rápida. Qual a associação de apatia, desinibição e distúrbio da alimentação? O que você pensaria? Lembra que eu estou falando daqueles 12 sintomas. Chegou um paciente com queixa de apatia, desinibição e distúrbio alimentar. Qual desses aqui você pensaria? Porque cada um é um tratamento completamente diferente. É isso que a gente vai permitir que você tenha isso no consultório. Próximo. E para a gente começar, nada mais justo do que começar com o envelhecimento normal, que é envelhecimento que eu chamo bem sucedido. Não é para todos, mas alguns conseguem. Mas entenda, para conseguir, você tem que ter uma associação. Primeiro, 60% das degenerações, elas são genéticas. Então, são geneticamente determinadas, que pode ser ativada por fatores psicológicos, socioeconômicos, doenças, alterações sensoriais e de visão, que podem servir de gatilho para começar uma perda cognitiva. Próximo. E começando, nós vamos começar com o envelhecimento normal, depois o que é o MCI, que isso aqui ainda é uma questão a ser discutida, qual o caminho que irá seguir, e existe forma de prevenir a evolução? Essa talvez é a chave, mas para isso nós temos que entender essa parte e depois o MCI, que nós vamos aprofundar. Isso é uma parte, fique junto, fique com a gente, porque eu sei que é difícil no início algumas formas de avaliar. Eu vou dar uma passeada, isso vai te aprofundar, você vai entender e vai te ajudar muito. Próximo. Então, o que é o MCI quando a gente vai falando? Ele é um estado clínico intermediário entre a cognição normal e um quadro demencial. Então, ele é uma transição, ele é um período de mudança. E elas podem e devem começar de forma sutis. Esse é o grande complicador, porque como é que eu pego a sutileza? Apenas de uma forma, conhecendo profundamente cada um desses níveis de apresentação. E há evidências hoje crescentes que formas de comprometimento cognitivo são reconhecíveis. E uma manifestação precoce de uma condição neurodegenerativa acabará por levar a um quadro demencial. Então, intervir é fundamental. E outra coisa, o MCI, entenda, é um quadro altamente heterogêneo. Não existe homogeneidade, não tem igualdade. Próximo. Eles são diferentes na evolução. E aí, o que isso nos remete? Às vezes, a gente no consultório é isso. É nós sozinho, tentando entender qual o caminho seguir. Próximo. Qual o caminho? Qual o caminho que o MCI vai seguir? Esse é um desafio que vale prêmio Nobel. Veja, o MCI ele é heterogêneo.
Então o MCI, ele pode ir num quadro normal do indivíduo e estabilizar as perdas cognitivas. Ele pode evoluir para uma dessas 10 formas, próximo. E como é que elas trabalham? O MCI fica no núcleo e dela pode, dependendo de que está sendo perdido, então começou a perder a memória, começou a perder a função executiva, nós vamos compreender ela melhor. A função da linguagem, que é outro assunto denso, a linguagem como avaliar, lembra os 8 ou 12 subtipos de afasia? Pois é, calma. E as agnosias, então pode estar presente. E lembra, pode ter um tipo de MCI que vai se apresentar sem perda de memória e com perda de memória. E aí, ele pode ficar num cognitivo normal, o indivíduo perde, mas ele continua funcional. Ele pode evoluir para um Alzheimer, ele pode evoluir para uma degeneração lobar frontotemporal, demências semânticas, pode seguir esse caminho, as afasia progressiva primária, pode seguir esse caminho, as paralisia supranuclear progressiva, pode seguir esse caminho. Tem as formas chamadas de as ataxia espinocerebelar, tem as formas SA2 e 3. O 3 é a chamada Machado Joseph, famosa. Pode evoluir para uma demência de Corpus-Levy. Lembra? Segunda forma mais comum de demência. Demência de Corpus-Levy. Vem atrás apenas da demência de Alzheimer. E às vezes você pouco ouviu falar. E degeneração córtico-basal e as outras formas de degeneração lobar. Qual desses caminhos? Nós vamos então definir primeiro o núcleo. Próximo. Indo no núcleo, esse comprometimento cognitivo pode ser essa forma pré-sintomática, a forma mais sutil, mais leve, que ela vem normalmente com risco familiar. Você tem que ter uma idade, normalmente acima de 65 anos, 70. Você tem uma APO, uma genética apropriada, a APOE4, tem que ter algumas mutações, e junto com isso, os déficits cognitivos vão se organizando. Presta atenção nessa parte dos biomarcadores, porque hoje o caminho vai ser ter o biomarcador. E esse vai ser o caminho daqui para frente. Digo, de critério de diagnóstico. Próximo. Então, é necessário um julgamento considerável, primeiro, da distinção entre o que é normal, da população idosa, e o outro extremo, que está os quadros demenciais, que talvez hoje seriam mais ou menos uns 60 subtipos em cada uma forma única de tratar. E ver o quanto esse prejuízo está interferindo na forma de basear o indivíduo no cotidiano. Isso é experimentado pela clínica e não apenas por testes. Então, obviamente, o minimento é o básico, mas na hora da avaliação a gente vai aprofundar um pouco mais. Não vamos ficar só no minimento. E as avaliações podem diferir de um indivíduo para o outro, porque os resultados são mutáveis. Próximo. E o envelhecimento normal. O envelhecimento normal, ele te traz, entenda, é um tipo de sabedoria que não está reunido em livro, ou existência, ou em nada. Ele te traz um conhecimento diferente. Então, na fala do idoso próximo, você vai percebendo que as ações da vida e a chamada neuroplasticidade estão juntas. O que é a neuroplasticidade? Essa aqui é uma resposta do neurônio. Veja, nós estamos quase fazendo uma autópsia in vitro. Nós estamos indo no neurônio. E no neurônio, nós vamos ali ver o quanto ele se adapta. Isso é tão importante. Lembra que no início eu fui fazer psiquiatria, neuro e psicoterapia. Por que a psicoterapia às vezes ajuda? Trabalhando nessa parte. Por que a psiquiatria funciona? Porque trabalha com essa parte. Por que a neuro funciona? Porque trabalha com isso. Nosso foco é o neurônio. Que às vezes pela mente a gente vê que é diferente avaliar. E é isso que nós vamos ver. Então, essa remodelação, ele muda a sinapse, ele muda a ramificação. Então, um idoso que pode ser estimulado
Presta atenção, ele pode ser estimulado e pode ter melhoras cognitivas. Próximo. E essa melhora, ela vai ser percebida primeiro nas aquisições do conhecimento cotidiano. Então, como que o indivíduo, ele como uma função de recepção do cérebro, ele tem uma capacidade de receber, armazenar, classificar, e quando nós classificamos, nós integramos o conhecimento. Então ele não fica perdido. Essa integração, ela tem que ser absorvida na memória. Agora eu estou dizendo só da memória do cotidiano, work memory, aquela mais rápida que usamos, não memória de longo prazo, que pode ser aprendida. Então, a neuroplasticidade vai permitir que o indivíduo modifique e, ao mesmo tempo, seja o mesmo. Os pensamentos é um assunto denso, mas vamos ficar nesse tipo de organização. Você vai ver que há um fluxo do pensamento e da coerência ligada à memória, ligada a essas funções receptivas, coerente. Não há uma disrupção. Próximo. E na hora de expressar o conhecimento, fica fácil. Você percebe no idoso que, embora possa queixar, presta atenção, ele vai, se ele está ali no consultório, ele está queixando. E ali é um envelhecimento normal. Então, é um declínio de habilidades, por exemplo, na função visoespacial, de construção dos objetos, de pôr no local, de saber a posição. Às vezes, por uma mulher, ela vai organizar a cozinha ou vai organizar a casa. Ela, às vezes, não sabe, esquece os locais que deixou. Então, a memória está atrelada à aprendizagem, à classificação e à posição espacial. Talvez não perdeu. Se não perdeu, ótimo. Tem funções cognitivas ainda. Habilidades, às vezes, são perdidas. Nós chamamos de apraxias. Então, tem vários tipos de apraxias. A percepção de conhecimento. Esse aqui é outro dado importante. Porque as agnosias, lembra que eu estou indo do básico. A percepção é a agnosia. E tem vários tipos de agnosia, inclusive digital. Então, se não perdeu, ou começa simplesmente com um relato de que começou a perder a capacidade de lembrar nomes ou faces de pessoas bem conhecidas, isso é muito relatado. Isso é um sinal de alerta. Dentro do padrão normal, se destaca por perda. E localização física de objetos. Muito se fala que muita gente esquece as coisas no cotidiano. Mas por mais que isso seja, de certa forma, está dentro do normal, tem um limite. Próximo. Esse limite, ele vai criar uma evolução. Como assim? Esse daqui nós chamamos de um cérebro normal. Esse aqui, ele, na variação de volume, a gente começa a perceber na região do pré-córtex pré-frontal uma atrofia. Por isso que a imagem vai te ajudar a nortear o que está acontecendo na clínica. E às vezes isso você percebe pela redução do hipocampo. Lembra do hipocampo? Várias funções, inclusive formação e consolidação da memória de longo prazo. Próximo. E a linguagem, como é que a linguagem adentra esse ambiente, hein? É um domínio composto de habilidades, nós chamamos de fluidas e cristalizadas. Óbvio que você já percebeu que o que é cristalizado foi o que foi organizado durante a existência do indivíduo. E o que é flexível é o que pode ser melhorado, aí entra a neuroplasticidade, e pode ser alocado aqui em envelhecimento normal. Então, quer dizer, o indivíduo normal que esteja perdendo funções cognitivas, mas esteja ainda funcional, por essas habilidades fluidas, você consegue, pela neuroplasticidade, melhorar a função deles. Às vezes, eles começam a relatar que o vocábulo, com o passar dos anos, diminui. Tem um teste chamado teste de fluência verbal. Nós podemos inferir por ele o quanto o indivíduo está perdendo de volume cortical. E o declínio da fluência verbal. Esse é um outro critério que vamos usar. Próximo. Ainda dentro das habilidades cognitivas normais, embora, lembra, isso é um dado talvez bem conhecido. Depois dos 20, 30 anos,
o nosso cérebro perde volume cerebral, neurônios, massa cinzenta. Então, há um declínio normal, fisiológico. Nós temos que compreender o que é fisiológico. Então, essas habilidades, que é a cristalização, quer dizer, pegar habilidades, conhecimentos que já são fortemente usados no cotidiano e aprender e acumular. Então, o que você acumulou no seu cérebro tem que estar ali a seu favor. Na hora que os ambientes mudam, as coisas acontecem, você tem que ter uma inteligência para ser fluida. O assunto fluida significa que você consegue, por estímulos, aumentar a neuroplasticidade. Então, um neurônio que estava muito rígido, ele muda. É bonito você ver como um neurônio começa a aumentar a sinapse. Ele se aloca, ele custa mudar, porque sair da posição de conforto não é fácil. Mas ele mudando, ele melhora. Próximo. E melhorando, ele também melhora a atenção. Lembra, a atenção também no idoso, ele é perdida, reduz muito. Então a concentração e foco, principalmente coisas específicas, vai se perdendo. Ele fica mais distraído. O declínio da atenção, ela pode ser dividida em um tipo de atenção focal ou múltipla. Pois o ideal para o nosso cérebro é trabalhar com as duas ao mesmo tempo. Mas em alguns vão se perdendo. E mesmo assim, desde que fique funcional, é normal. Mas veja, mesmo sendo normal, ele tem que ser profundamente avaliado. E avaliando, você vai perceber para que lado que ele vai caminhar. Lembra do senhor lá, no meio do nada, e escolhendo qual caminho que ele vai seguir. Tem 4 avenidas, 4 estradas. É isso. Nós estamos num núcleo de uma estrada. E o declínio da atenção, ele, principalmente a atenção seletiva, ele merece um aprofundamento. Diferente da memória, da atenção múltipla, que é um tipo, estimula áreas do cérebro diferente. Próxima. E junto, você já está começando a juntar a memória, a linguagem, a atenção e a função executiva. Lembra que começa a reduzir o que? A função, qual córtex? O pré-frontal. Qual que é a função? É a área mais nobre nossa. Veja, o pré-frontal é o que diferencia existencialmente o indivíduo. O que é a função dele? Quer dizer, do pré-frontal, órbito-frontal, médio-frontal. Ele inclui uma habilidade cognitiva de planejamento. O idoso consegue planejar? Se sim, isso é muito bom. Não só planejar, organizar e ter flexibilidade. Esse idoso consegue fazer 10 atividades ao mesmo tempo? Muita. Cognitivamente é difícil, mas diante de cada cenário, o idoso vai reduzindo as habilidades. Alguns ficam a 1, 2, 3 funções. Isso é bom. Não pode perder a função. E dentro do envelhecimento normal, é normal perder essas habilidades em intensidades menores. A flexibilidade mental e a abstração declinam, principalmente depois dos 40 anos. A abstração é difícil para o cérebro. Imagina para um idoso. E essa aqui dá para avaliar muita coisa, mas nós vamos chegar. Lembra? A abstração. Diminuir o raciocínio indutivo. Lembra que o verbal e o matemático são 2 tipos de análise diferentes. Dá para você fazer vários cálculos em cima e avaliar. A partir dos 45 anos também se perde. Perde lentamente. Lembra? A perda é sutil. Aqui ainda nada é grosseiro. Aqui a sutileza se faz presente. E a descrição da similaridade, significado, provérbios. Provérbios. Você diz uma frase, filho de peixe, peixinho é. Isso ele vai entender de forma literal, isso é um provérbio mais difundido, mas ele vai te mostrar, literalmente, como é que está a função executiva, a abstração. E permanecer de forma material e familiarizar com os indivíduos e ficar estável. Próximo.
estável com os outros indivíduos. Mas, quando isso acontece, nós estamos ainda saindo da sutileza, da perda de cada uma dessas habilidades, que ainda não há critério ainda para o MCI, que, de novo, você já percebeu que é bastante heterogêneo, porque os caminhos que ele pode seguir são no mínimo 10, no mínimo. Então, a alteração ali da conectividade do MCI. Veja que uma primeira área, pré-frontal, na frente, né? Então essa parte do nosso cabeção aqui, na fronte, ele vai reduzindo a funcionalidade. O metabolismo vai se perdendo. E essa área é a área fundamental. Perdeu ela, uma das doenças que pode evoluir. Aquilo que era sutil, passando por um MCI, ele vira um DA, uma demência Alzheimer. Próximo. Então, esse aqui é um caminho básico, ainda vamos aprimorar ele. Então, o déficit cognitivo leve, ele vai ter apresentações que vão ser mais intensas na memória, certo? E às vezes vai ter só perda de memória e única, só de um domínio, só de memória. Seja memória episódica, de longo prazo, de associação, vários tipos de memória. Mas você pode ter também vários domínios ao mesmo tempo, memórias e alteração de linguagem. Presta atenção, só nisso aqui, um paciente que queixa de alteração de memória, se avaliando de forma sucinta, e a linguagem, já é critério, presta atenção, para fazer avaliação de risco de acidente vascular cerebral ou demência vascular. Há alterações vasculares, por exemplo, ele normalmente pode ter uma hiperhomocisteinemia. Isso deixa passar. E aí esse paciente que tem uma hiperhomocisteinemia, ele tem alteração da função renal. Veja que o que é sutil para o cérebro, ele vai começando a mostrar outras interferências. Um hipotireoidismo subclínico, que a maioria deixa passar, interfere e piora esse quadro. Mas tem um MCI que não vem com alteração de perda de memória. Ele vem com outros domínios. Quais? Função executiva, a função da linguagem, função da cognição, função da matemática, do raciocínio, da atenção. Só que ele pode ficar simplesmente aqui num domínio, por exemplo, da linguagem, e aí a maioria dos riscos é das demência frontotemporal ou do grupo grande, né, da degeneração lobar frontotemporal, que você vai perceber que é um grupo bem denso. As demências de corpus de Levy, que é outra doença também que vai nos indicar que ela vai chegar ali, ou uma demência na doença de Parkinson, ou uma doença de Parkinson começando. Tanto sem perda de memória, com uma perda só de linguagem, ou da função executiva da atenção, ou aqui, linguagem e atenção. Aí são dois domínios. Aí esse risco aumenta bastante. Próximo. Então, o MCI não amnéstico, quer dizer, sem perda de memória. Domínio único, conceito de domínio único é semelhante ao MCA. Então, esse aqui é o não minéstico, esse é com alteração minéstica, de alteração de memória. Exceto na forma do MCI, que é caracterizado por um comprometimento relativamente isolado e o único domínio não memória, com funcionamento executivo da linguagem ou habilidades visoespaciais. Então, o indivíduo que começa a perder memória, ele vai ter uma evolução. Aquele indivíduo que não perde memória, mas perde as outras habilidades que são deixadas de passar, por exemplo, a perda da fluência verbal, talvez interfira pouco no chamar a atenção da família. A pessoa ficou um pouco mais calada. Ou o número de palavras desse indivíduo foi reduzido. Talvez nessa fase, a fase, lembra, incipiente, sutil, a interferência do tratamento, tanto farmacológica quanto de mudanças de hábitos, surta mais efeito. Mas é difícil pegar esse paciente, porque ele roda, ele passa por vários médicos. Os pacientes que eu recebo,
passaram no mínimo assim com 5 ou 6. E às vezes é por uma fala do paciente. Eu falo, doutor, eu não estou falando tanto que eu falava antes. Isso parece uma coisa simples, né? Mas não, ele está remetendo a atrofia de áreas muito específicas do cérebro. Então, dependendo do domínio, um subtipo de... Aqui, CCL ou demência, ou aqui seria o MCI, que é o termo aqui em português. Pode evoluir para outras síndromes. Então, comprometimento vascular, veja, alterações vasculares, às vezes estenose de carótida. Estenose de carótida tem relação com perda de linguagem, com cognições vasculares. As demências frontotemporal, ou afasia progressiva primária, ou demência do corpo de Levy, ou o espectro do Levy também, a paralisia supraprogressiva e degeneração córtico-basal. E esses indivíduos que estão nesse grupo correm menos risco de converter para a demência, embora as evidências apoiam são muito limitadas, porque não tem um segmento tão extenso. E é isso que o nosso trabalho mostra, que há evidências. Próximo. Então, em certos distúrbios, como, por exemplo, a variante comportamental da DFT, demência frontotemporal, as queixas cognitivas são frequentemente precedidas de alterações significativas do comportamento do humor. Elas vêm juntas, elas não vêm separadas, elas não vêm em bloco. Ela vem com mais intensidade de alteração comportamental e a memória fica ali não tanto prejudicada, mas o comportamento e o humor do indivíduo se altera profundamente. E alguns propuseram que o conceito de comprometimento cognitivo leve, ou MCI, como um paradigma semelhante para reconhecer um grupo adicional de risco aumentado para a demência. Veja, esse conceito de MCI, ele não é um paradigma homogêneo, ele é bastante heterogêneo. Por isso que cria-se tanta dificuldade em definir o que está sendo normal para o MCI. Porque o MCI não é uma entidade única, ela tem que ser muito bem compreendida. E os múltiplos domínios, e aí, quando isso acontece, o substrato de múltiplos domínios, normalmente você tem uma DDP-43, né? Uma ligação com alteração chamada uma alfa-sinucleinopatia, está dentro do grupo das sinucleinopatias. E os outros estudos vinculam ao MCI, ou déficit cognitivo leve, em vários domínios, outros tipos de demência. Então, dependendo da alteração, ele vai seguir um caminho, mas tem que ser seguido. Próximo. Por que tem que ser seguido? Porque a construção do transtorno cognitivo leve, ele foi introduzida agora no DSM-5. Quando eles põem lá o transtorno cognitivo leve, eles põem uma unidade que não existe, que no cotidiano ela é afrontado por esse saber. Por isso que eu falei, nós vamos basear no que tem de novo, no UpToDate, nas atualizações, aos livros e à experiência. Então você já percebe que aqui quando eles colocam como uma única entidade, porque o MCI no DSM-5 é transtorno cognitivo leve. Então é a mesma linguagem. E a maioria que lê não consegue nem concatenar, porque aparentemente são saberes que andam em caminhos diferentes, mas não são. Próximo. Então, o transtorno cognitivo ou neurocognitivo leve é semelhante ao déficit cognitivo leve ou MCL. Então, confrontar, conforme definido aqui, para nós médicos, as duas entidades são equivalentes. Então, saímos desse ponto. Embora equivalentes, elas são heterogêneas. E o transtorno cognitivo leve refere-se a uma condição que envolve um comprometimento cognitivo de um ou mais domínio. Aí ele não faz aquela separação de um MCL, de um MCI, amnésico e não amnésico. Ele põe de forma global. E com relativa preservação do funcionamento e ausência de demência. Então, aqui, talvez, estaríamos falando do envelhecimento normal, dentro de uma perda neuronal esperada, pela idade, mas que tem que ser seguido. Próximo. E aí, em determinados ambientes,
um raio, um trovão, pode significar nada, mas às vezes vem uma tempestade muito densa por trás. Então, às vezes vem uma alteração da atenção seletiva que a pessoa fala, não, isso não é nada. Ou às vezes uma perda de memória episódica, eventualmente, e também pode ser nada. Mas normalmente tem que se ouvir os sinais. Próximo. E nos estudos, de forma geral, põe o MCI, os pacientes atendem critérios cognitivos para o diagnóstico. Então, acompanhar de forma prospectiva para avaliar a conversão. Veja que o MCI vai se converter para alguma outra entidade. Do envelhecimento normal para o MCI e para uma quadro demencial. E para qual caminho? E tem trabalhos que mostram que o DA pré-clínico refere-se a indivíduos com cognição normal, presta atenção, e que possui biomarcadores positivos para DA. Entendeu? Aqui o indivíduo está normal, você faz um exame, você detecta ali um biomarcador, por exemplo, as proteínas amiloides, você detecta no indivíduo normal. Mas esse indivíduo passa a ser, em critério, um quadro de DA pré-clínico. Veja, saímos ali só da clínica pura para laboratórios, biomarcadores e imagens. Muda aquilo que seria um MCI ou um envelhecimento normal, mas se o envelhecimento normal tiver biomarcador, vai ter complicações. E dá para avaliar no líquor. Então não é difícil. Suspeita de patologia não relacionada a DA. Essa aqui é uma outra briga conceitual que tem entre várias escolas. Que o MCI é um termo que é cada vez mais usado nos estudos de pesquisa, para denotar o quê? Indivíduos que atendem aos critérios clínicos para o MCI. Não mostram evidência de patologia amiloide. Então, esse amiloidopatia tem que ser vista no PET ou no líquor. Por exemplo, saiu um trabalho agora, recente, mostrando que dá para você, de forma pré-clínica, pelo líquor, ver a relação da beta 42 por 40 reduzida e indicar que esse indivíduo entraria nesse critério. Ver que mudaria completamente a forma de tratar. Completamente. Porque aí o indivíduo ele sai de uma condição de MCI para uma fase de pré-DA, uma amiloidopatia. E por que a gente está falando disso? Vai entender agorinha. Entenda que os critérios clínicos não mostram evidências de patologia. Então, clinicamente, não. Ele só é um indivíduo com perdas. Beleza. Mas, olha lá, com base em biomarcadores no líquor ou no PET-FTG de amiloide, mostra lesões neuronais medidas, e dá para se medir a atrofia, principalmente do lobo temporal medial. Você vê um hipometabolismo no PET, ou às vezes um hipometabolismo pré-frontal ou um hipometabolismo no hipocampo. Isso mostra muito que essa entidade, que antes era vista de uma forma, veja que os critérios estão sendo avalancados e modificados pela tecnologia que estamos ganhando. A medicina avança. E a maioria está deixando passar o que está chegando. Atualizações. É fundamental para a gente. Nós vivemos disso. Próximo. Então, na neuroimagem, ela vai permitir um raciocínio um pouco diferente. Por que eventualmente, às vezes, solicitamos ressonância? Pode ser sem contraste. Em cortes coronais para obter imagens do hipocampo. Porque, às vezes, em volume hipocampal, ele começa a reduzir. E aí tem um grupo de pesquisadores que deixam passar. Fala, não, isso é uma atrofia do envelhecimento normal. Mas não. Essas atrofias, dependendo da qual região está sendo atrofiada, ela vai nos indicar que assim, aquele trovão está chegando uma demência de Alzheimer. Então, os outros podem considerar, por exemplo, a tomografia computadorizada e pode avaliar adequadamente. Uma TC, simples.
que eu sei que é mais difícil ter acesso à ressonância, a PET, mas dá para você avaliar. Por exemplo, às vezes dá para você ver se tem uma doença vascular, você vai saber se é um MCI com alterações não minésticas, com alteração de linguagem ou múltiplos domínios. Veja a relação que tem um com a outra. Às vezes você vê ali um hematoma subdural, já peguei vários pacientes com hematoma subdural, que veio com diagnóstico de DA. Hidrocefalia de pressão normal é outro grande desafio. As lesões em massa podem causar déficit cognitivo? Podem. E clinicamente significativa. Agora você já percebeu, o MCI é ou não heterogêneo? E muito próximo. Então, a neuroimagem vai te permitir ser mais sensível no seu diagnóstico, identificar doenças cerebrovasculares e identificar aqueles que têm risco de progredir para outra etapa. E esses indivíduos, você vai ter que cuidar dele, você vai ter que fazer um screening um pouco mais detalhado. Então, e o papel dos testes de neuroimagem, e aí você conjuga com os testes cognitivos, você consegue, pela clínica, saber, dá para saber, com uma certa precisão, qual o grau de evolução próximo, para onde que ele vai. E esse seria um preditor. Então, dada a heterogeneidade, que já percebemos que é bastante heterogêneo, que antes tínhamos uma compreensão que era algo homogêneo, não é. Já compreendeu que o envelhecimento normal também não é homogêneo, ele é bastante heterogêneo. Então, os estudos que investigaram fatores podem identificar aqueles com MCI que desenvolverão demência. Em pessoas com menos de 50 anos, relativamente improvável. Improvável, mas pode ter um indivíduo ali, e você vai perceber um dos grandes fatores de conversão, embora não é comum pensar em paciente abaixo de 50 anos de idade, mas esse é um grupo de risco, que talvez aí o segmento, esse paciente já lá com 65, 67, já passaram aí 15 anos de uma doença que começou, porque se esse paciente vai no consultório, ele está queixando, ele não está ali passeando. E às vezes a queixa se mistura com a sobreposição de várias doenças juntos. Então, a história familiar é importante e a associação, obviamente, com mutações autossômicas dominantes e outras condições clínicas. Próximo. Então, uma meta-análise de 2014, ele levantou 14 estudos e observaram que no líquor, avaliando só a beta-42, ele mostrou uma ferramenta importante para prevenir e saber quais vão converter. Especificamente, nós estamos falando agora só de uma amiloidopatia, tem vários subgrupos, tem uma sincroninopatia, uma taupatia, né? Então, a DA encontrou uma variação significativa dos limiares. E os autores concluíram que, normalmente, a beta-42 baixo no líquor tem uma utilidade clínica ainda marginal. Mas agora, você fazendo a relação do 42 com 40, muda o critério. Ele fica mais sensível e específico. Próximo. Então, a avaliação do líquor e do plasma dá para, como critério diagnóstico, propor para um quadro demencial prodrômico. Embora o indivíduo ainda esteja funcional, e é esse que é o objetivo, que a gente queira que ele continue funcional, embora o debate ainda seja aferrado nesses pontos, esse critério da alteração cognitiva, ele meio que fica um pouco marginal. Veja que alterações cognitivas são importantes, mas leves, eles ficam muito pouco evidentes, sutis, mas pouco, te dá pouca substância para poder trabalhar. Mas com os biomarcadores e com avaliações cognitivas de imagem, a coisa muda de parâmetro. E na revisão, os níveis anormais baixos de A-beta no líquor tem muito pouco benefício de diagnóstico. Mas veja, aqui não está relacionado 42 por 40. Aqui é só 42. Próximo.
E normalmente, por exemplo, nos estudos longitudinais de acompanhamento de pacientes com MCI, demonstraram que aqueles que tiveram uma retenção de traçador de amiloide, veja que aquele grupo de MCI que de repente ele ganha uma outra roupagem, porque você descobre que tem uma amiloidopatia, tem uma amiloidopatia ali junto. E essa amiloidopatia permite você mudar ou interferir no diagnóstico. E como é que você interfere? Porque aí, de repente, aquele indivíduo que era um MCI, que deveria ser simplesmente, não tem o que se fazer, agora ele é um MCI com um pré-DA, que aí sim, a farmacologia e as intervenções cognitivas do cotidiano modificam. Então, essa progressão, principalmente na presença da amiloidopatia, você vai entender, e tem que entender isso aqui, porque agora eu vou dar uma medicação que ajuda nesse grupo. Lembra do grupo heterogêneo. Nós estamos falando ainda de um subgrupo, que atrofia hipocampal ressonância, junto com um FTG, com hipometabolismo, a probabilidade é alta de progressão, mesmo que o indivíduo esteja funcional. Esse é um debate grande, hein? Próximo. Aqui, de novo, o PET FTG nos afrontando, falando como podemos precocemente descobrir quais são o MCI que vão evoluir. É uma roupagem daquele mesma avaliação de vários artigos de ensaio clínico. Próximo. E a conclusão dos autores, de forma geral, foram que o FTG, o PET scan, ele investiga, mas ele tem um alto custo, óbvio, né? Portanto, ele deve ser demonstrado claramente sua precisão e padronizar o processo de modalidade diagnóstico antes de ser amplamente utilizado. Aí nós estamos de frente de outra dificuldade. Não é todo mundo que vai ter isso aqui. Então, existem outras formas, porque isso aqui daqui a um dia vai se tornar, daqui uns 5, 10 anos, a coisa vai se tornar mais barata. Temos novas tecnologias, isso aqui vai ser, assim como antigamente a tomografia era difícil de achar, hoje se tornou mais comum. Próximo. Então, imagina, um paciente que tem essa queixa, e vamos pedir agora uma tomografia simples, e você vê uma hiperdensidade em substância branca subcortical. Região subcortical, eu estou falando ali, núcleo subtalâmico, globo pálido medial, lateral, estou falando daquela circuitaria do globo, do substância subcorticais, de forma geral, que está ali relacionado com as doenças do transtorno do movimento. Então, o infarto cortical você percebe na ressonância. E aí muda o critério. Você já tem um outro paciente, por exemplo, que seria um MCI com tração vascular. E às vezes essa hiperdensidade em regiões subcorticais, dependendo em qual área, ela tem uma alteração muito grave para o indivíduo. Tem alguns indivíduos que desenvolvem uma agnosia tão intensa, não é comum, é mais comum ter uma apraxia, mas é comum. São necessários estudos mais longitudinais para avaliar os achados da ressonância, principalmente da hiperdensidade de substância branca, porque esse também é outro vespeiro, porque muitos médicos deixam isso como algo trivial. Seria como se fosse um envelhecimento normal, algo que não vai ter uma repercussão. E não é bem assim. Próximo. E vamos só na hiperdensidade da substância branca subcortical, infartos, ela combinado com anomalias, ela é preditivo de demência futuras. E esse grupo seria um grupo de demência mista. Seria junto uma demência vascular, junto com demência de Alzheimer. E nos estudos longitudinais, muitos idosos, os marcadores de ressonância de atrofia do hipocampo e hiperdensidade de substância branca, 2 critérios de ressonância, junto com critérios clínicos, também te fazem um raciocínio um pouco diferente. Principalmente se você fizer um segmento, eu tenho o privilégio de acompanhar pacientes de mais de 10, 20 anos. Esses pacientes, quando você acompanha nos trabalhos há só 2 anos,
Você percebe a conversão. Às vezes não, é 2 anos, mas às vezes em 3, 4 anos eles mudam. E quanto mais você investiga e quanto mais você descobre, você melhora a qualidade de vida desse paciente. Impressionante. Próximo. Então veja que a função executiva é importante. E associar atrofia do hipocampo e hiperdensidade na imagem seria como, talvez vocês lembrem do diagnóstico de esclerose múltipla. A imagem é muito importante para o diagnóstico. Você não vai pensar muito numa esclerose múltipla se não tem lesões disseminadas no tempo e no espaço, uma doença desmielinizante. Quer dizer, a imagem vai te nortear, até para saber se às vezes é um NMO, uma doença de Devic. Aqui a imagem está se tornando tão importante quanto. E quando tem essa atrofia do lobo temporal, ela é um marcador. Ela se transforma num objeto, assim como você avalia um hemograma. Ele é um objeto clínico. E padrões de atrofia do lobo temporal são observadas em pacientes com MCI amnéstico. Embora um grupo bem peculiar de um MCI não sem alteração de memória, mas com alteração de linguagem, normalmente ele evolui para uma alteração e atrofia do lobo temporal. Próximo. Veja que essa região, a atrofia do lobo temporal, chamada MTA, tem várias pontuações. No corno temporal, e você vê as fissuras. Então você avalia a fissura, o hipocampo, dá para avaliar a região parahipocampal, entorrinal, e como está a atrofia, a pontuação que isso torna. Então no MTA pode avaliar num corte coronal simples, ou a ressonância sequência em T1, você vai selecionar uns cortes bem direcionados para o hipocampo. Como é que você melhora? Você percebendo que esse paciente, por exemplo, tem uma queixa de um MCI, contração de memória, mas ele tem também sintomas depressivos, tem sintomas ansiosos. Esse paciente, ele tem que ser avaliado com mais intensidade, porque você vai perceber que o hipocampo atrofiado, ele é um preditivo de evolução. Então isso dá para você ver no seu cotidiano. Isso muda já no seu dia a dia. Amanhã, você atendendo um paciente com uma queixa, depois de 65 anos de idade, uma queixa de memória subjetiva, com sintomas depressivos, de repente você vê ali uma ressonância com MTA de 1, 2, já começa um tratamento. Próximo. Então, os estágios, então você vai perceber se ele está tanto na fissura, quanto no corte, quanto na amplitude do hipocampo. Então dá para se avaliar a precisão simplesmente do hipocampo. E dependendo da atrofia, veja essa daqui, o quão ela está atrofiada e assimétrica. Os dois estão atrofiados e tem uma atrofia assimétrica. Próximo. E tem um outro tema que está dentro do MCI, que também está adentrando as pesquisas novas, que é chamado risco cognitivo motor. Veja, o idoso, quando você avalia, ele tem uma certa, alguns, não são todos, a marcha ele fica lentificada. Essa termo seria bradicinesia. Então você pode ter uma redução motora sem ter uma redução cognitiva, mas está ainda no grupo das bradicinesia. Então combinar queixas cognitivas com lentidão de marcha, isso avalia o paciente adentrando o seu consultório. Obviamente você avalia a marcha, a sequência, a amplitude, tem como se avaliar, é simples. Mas o difícil é estar isso na sua mente ali, pronto. O paciente chegou, você já começa a identificar a marcha. Você começou a ver que está um pouco lentificado, esse paciente vai ter um risco futuro normalmente, de ter uma demência de corpos de Levy. Lembra? Segundo quadro demencial mais comum.
Vamos aprofundar muito, tem muitos detalhes do Levi que nós vamos aprofundar, mas é o primeiro passo, não é? E alguns podem propusar, assim, e criam isso como um risco, uma síndrome de risco cognitivo motor. Veja que agora seria um terceiro braço, então teria uma alteração de memória, a outra, uma alteração de um domínio cognitivo, uma outra com vários domínios cognitivos e outra com alterações motoras. Esse grupo seria um grupo específico, que às vezes nem tem queixa cognitiva. E esses queixam muita queda, como um idoso. Próximo. E quando isso acontece? Imagina um indivíduo que já tem alteração da marcha, então tem um risco cognitivo motor, mas não tem tanta alteração, por exemplo, da linguagem. Ele não tem um início de uma afasia sensitiva transcortical motora. Nós vamos aprofundar, mas tem que ir preparando. Não desista. Você pode sobrepor a esse paciente se ele tiver distúrbio do sono. Lembra da sinucleinopatia? As doenças do sono são fundamentais no cotidiano, alterações. Então ele tem uma insônia inicial, ele tem uma insônia intermediária, ele tem uma apneia do sono grave. Isso vai interferir na evolução da doença. Nós temos, esse aqui é um tópico que é extenso. Estou citando, mas nós vamos aprofundar. As depressões, aí, tanto depressão unipolar, quanto depressões bipolares, quanto um grupo de depressões que a maioria deixa passar, que é as depressões, eu chamo de subsindrômica. Esse é o termo que o meu professor Abrão Marcos da Silva, grande psiquiatra, só 50 anos de experiência, uma das maiores pessoas que eu já conheci dentro da psiquiatria, ele me alertava, falado que ele, na época que ele viu chegar o Aldol, aqui em Goiás, você vê, está chegando, ele percebia que esses indivíduos tinham uma depressão subsindrômica ou mitigada. Ele adorava esse termo, mitigado. Ela passava desapercebido, mas o humor, ele vinha alterado. E esses indivíduos, sobrepostos a uma alteração motora, ele vai evoluir para algum quadro demencial. Alteração de vitamina B12 junto com hipotireoidismo é muito junto. Óbvio que você vai fazer todas as vitaminas B1, B2, B6, B12, mas B12 é mais importante. E os modificadores de fatores vasculares. Lembra quando altera a linguagem, você vai pensar em alterações vasculares. E aí você tem que fazer uma extensa pesquisa cardiovascular. Muito extensa. Porque a maioria você tem um achado. Você vai ver ali o quanto você pode ajudar seu paciente. E as chamadas, tem uma controvérsia, que há evidências convincentes, e alguns questionam isso, que a terapia antiplaquetária ela poderia modificar o curso, porque nós estaríamos de frente de uma doença vascular, uma amiloidopatia e uma alterações vasculares ao mesmo tempo. E às vezes o controle da diabetes, que é muito comum, ele seria um subtipo. Lembra que os critérios novos tentam, alguns artigos começaram a falar de uma demência de Alzheimer tipo 3, relacionada a uma síndrome metabólica, alteração com a insulina. Tema denso, mas dentro da MCI. Próximo. E é aqui que eu entro, uma medicação de última geração. Ela seria a terceira etapa dos anticorpos monoclonal, atucanumab. Ela tem uma indicação muito precisa. Qual que é a indicação do atucanumab? Sei que é caro, ela fica entre 150, 200 mil reais. Mas a indicação ela é específica. Para pacientes, o FDA liberou ela para quando? Para pacientes que no Mini-Mental tem pontuação, pode ter pontuação acima de 24. Pontuação no CDR 0,5, quer dizer, não tem tanta... começa a perceber uma perda, mas ainda está levemente funcional. Mas no PET você percebe um depósito de amiloide.
Aí tem que ser exclusivo para uma amiloidopatia. E a maioria dos pacientes nos ensaios com MCI, em quadros demenciais, foram considerados pacientes elegíveis. Então, grupos de alteração de MCI, com alterações minérgicas isoladas, então que seria o critério clínico de um MCI ou um déficit cognitivo leve, numa avaliação, num minimento e um PET, mudaria o diagnóstico e teria talvez medicação. Talvez a quarta, que essa é a terceira geração, vamos falar das gerações dos anticorpos monoclonal, ela vai trazer, ela vai se refinando, ela vai chegar nesse nível. Então é importante a gente saber isso. Próximo. E ele é uma medicação que tem que ser sempre avaliada, nós chamamos de anomalia de imagem relacionada à amiloide, a ARIA. Essa área tem uma área que é uma anomalia, que às vezes só tem um edema, você faz a medicação com esses critérios, e uma medicação que ela tem uma finalidade nas placas de amiloide. Ainda vamos, lembra da fisiopatologia especificamente da demência Alzheimer. Você não considera ela um quadro com uma taupatia, mas só uma amiloidopatia. Na imagem, às vezes você vai fazer a medicação, eles consideram que essa área, que é uma anomalia da imagem, quando você faz a medicação, ela tem que ser vista. Então, às vezes o paciente vai fazer a medicação, ele pode ter um edema e às vezes pode fazer uma hemorragia. Veja, aquele paciente com MCI, com queixas subjetivas, aqui se transforma numa outra entidade. E que vai modificar completamente a forma de tratamento daqui a uns anos. Então, quer dizer, já está agora, já chegou e vai baixar o preço e vai acabar chegando no nosso mercado. Próximo. Aqui um quadro clássico de infusão de atucanumab, onde é que você tem uma terapia de amiloide, mas o área ali com edema, o outro vai fazendo a infusão e faz microhemorragias. E nos critérios de microhemorragia, próximo, aqui uma relação na forma assintomática do MCI, o MCI mais grave, e aí as formas de tratamento. Se der uma área com edema, com hemorragia, ou não dá área, que é o melhor, né? Próximo. 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 Lembra lá da microhemorragia, que pode acontecer no uso. Normalmente, se tiver uma microhemorragia mais de 1 centímetro de diâmetro, você vai suspender a atucanumab. Veja que até aqui, suspender por quê? Porque a medicação, ela ainda, embora está na terceira geração, ela ainda não consegue ter uma 100% de eficácia. Porque é um quadro de difícil isolamento. Ainda, de novo, quando se entra só no estudo da demência Alzheimer, aí é outro grupo de doenças também bastante heterogêneo. Veja que, estudando profundamente um assunto, que visto de longe parece tudo igual, a coisa começa a se definir de outra forma. Próximo. Aqui o risco dos fatores de área. Então, você vê se o paciente tem uma apolipoproteína, especificamente um homozigoto. Não é indicado. A dosagem, o risco aumenta, normalmente aumenta o área, fica uma área com macrohemorragia. Os portadores de ApoE, especificamente homozigoto, tem que ser evitado. O aumento da idade tem que ser evitado. E o maior número de microhemorragia no início do estudo para o tratamento. E os fatores de risco concomitantes com a hemorragia intracerebral. A hemorragia cerebral prévia de mais de 1 centímetro você não faz, né? Ou com mais de 4 microhemorragias, também não é indicado, não é bom tato. Próximo. Isso aqui são 2 grandes artigos que relatam esse resumo que eu fiz do atucanumab. Aqui já tenho umas 20 páginas, aqui 60. É uma leitura simples, assim, é fluida, boa. Próximo. E o que você leva para casa?
Dois relatórios importantes, divulgados em 2017, analisaram na literatura fatores de risco potencialmente modificáveis. Veja, algo que você consegue modificar na clínica para a demência, destacando os pontos fortes e fracos dos dados disponíveis. Óbvio que os dados não foram muito bem avaliados, mas perceberam que nos pacientes de risco, você modificando vários fatores, assim, vai desde fatores vasculares, de vitaminas, alterações endócrinas, você modifica. E os grandes estudos de base populacional, principalmente, perceberam que nos pacientes, nas últimas décadas, a demência diminuiu em países com rendimento elevado. Porque os pacientes que têm esse risco, em países que têm condição financeira, eles investem pesadamente na prevenção. Próximo, e saúde. A comissão do Lancet estimou que 35% dos quadros de demência são atribuíveis, veja só, uma combinação desses fatores, ele intensifica bastante o risco. Preste atenção nisso aqui. Hoje nós estamos, a população prevista para 2040 é que tenhamos de 1,8 bilhões de idosos no planeta. É uma quantidade de pessoas muito grande e isso vai se refinar. Então, cada um desses itens, eles vão ser isolados e estudados e tratados. Então, você tem que individualizar e cada um desses aqui você tem que aprofundar. Então, a baixo nível de escolaridade, você está dizendo que o paciente tem uma reserva cognitiva baixa e a neuroplasticidade ela vai ser mais resistente à modificação. O paciente com hipertensão na meia-idade, ele já é um fator de risco por si só, porque nós temos ali a combinação vascular e as amiloidopatia. Obesidade é uma doença inflamatória. Toda doença inflamatória, ela destrói o neurônio. Perda auditiva, o paciente que relata que a audição está ruim, você subentende que esse indivíduo, ele também tem um risco elevado de desenvolver uma conversão de um MCI para um quadro demencial. As depressões são complicadas porque você tem um grupo altamente heterogêneo. Mas veja o isolamento social, e acho que todo mundo está lembrado, tá fresco ainda na memória, as consequências do isolamento na pandemia do Covid. Nós vimos na prática o resultado de um simples isolamento social. Porque, em tese, o que teria um indivíduo de se isolar do outro? Mas o estrago, e os dados estão se mostrando, que morreu mais gente pelo isolamento, óbvio que foi uma reação intempestiva, porque é uma doença que surgia sem prévios conhecimentos e deixou a comunidade científica meio perdida. Mas o isolamento, veja, isolou um indivíduo, você mata o indivíduo. O cérebro desse indivíduo, ele atrofia, ele descontrola, ele começa a desenvolver hipertensão, uma síndrome metabólica, uma doença autoimune, uma neoplasia. O isolamento, então, desses níveis aqui, embora a maioria não comente, talvez o mais complicado de tratar seja o isolamento social. É dificílimo, porque você está trabalhando com uma doença no indivíduo e uma doença numa dinâmica familiar. Então você tem lembra da neurologia, psiquiatria, psicoterapia? Aqui nós temos os três ambientes trabalhando ao mesmo tempo. Próximo. E a idade continua a ser um fator de risco fundamental, mais forte, para as demências, particularmente o Alzheimer. Lembra que a incidência de DA dobra aproximadamente a cada 10 anos, após os 60 anos de idade. Tem uma taxa de conversão, mas é alta. E, no geral, aproximadamente 85% dos quadros demenciais ocorre em pacientes adultos acima de 75 anos de idade. E a maioria dos trabalhos mostra, principalmente esse de Minnesota, que a maioria dos quadros de conversão
foi de 31%. É altíssima. Próximo. Veja, aqui também o risco cardiovascular, lembra, alterações de MCI com alterações múltiplos domínios te faz acender a lanterna. Pensa, fibrilação atrial, FA, é uma coisa silenciosa. Assim como alterações do envelhecimento, ela começa a perder cognitivamente, mas é um silêncio que vai se transformar num MCI. Uma alterações de linguagem vai nos indicar de forma silenciosa que às vezes o paciente está tendo um risco cardiometabólico alto. Fator de risco vasculares associado ao aumento do declínio cognitivo. O grau mais forte de associação estão os fatores de risco e o declínio com a idade. E entre os pacientes, por exemplo, diabético, você faz uma conversão e avalia, por exemplo, hemoglobina glicada. Com ela, você avalia e dá para avaliar, às vezes, por esse dado clínico, junto com a clínica do paciente, um dado laboratorial, dá para você ver para que lado que vai seguir a doença. Próximo. Então, veja, o cardiovascular e aqui o mecanismo da diabetes, ela interlaça, ela fica misturada. Por isso que vários artigos mostraram a relação, né? E a demência, aventaram essa possibilidade de ter uma demência Alzheimer tipo 3. Quer dizer, ela tem uma relação direta com a alteração da insulina. Uma hipercolesterolemia, que ela aumenta bastante o risco, porque mostra que, na verdade, nós estamos de frente de uma alteração bioquímica. Então, você muda a produção de proteínas tal, e isso vai precipitar mais dentro do cérebro. Quadro de hipertensão, por exemplo, fator de risco cardiovasculares, metabólicos. Hipertensão pode ser um fator de risco difícil, mas modificável e tratável. E aí, tratando, você previne a conversão para a doença. Isso é factível, você faz isso no consultório. Próximo. E na parte vascular, eu vou começar do mais sutil ao mais grosseiro, certo? Tem essas demências por infarto em um único local estratégico. Porque, por exemplo, um infarto fronto-basal, esse indivíduo vai ter alterações comportamentais leves no início. Às vezes, pega a região subcortical, por exemplo, a região do giro angular esquerdo, a famosa síndrome de Grashman. O indivíduo começa a desenvolver uma agnosia de dedo, uma descalculia, uma dispraxia, e começa a alterar o comportamento de forma muito intensa. Esse indivíduo passa batido, se pega pela clínica. Infarto em artéria cerebral posterior, pela clínica. Núcleo caudado, pela clínica. Já nas regiões subcorticais isquêmicas, dá pela tomografia você vê as hiperdensidades. A famosa leucocardiose difusa, ou encefalopatia de Binswanger, muito conhecida, e as demências múltiplas. Então, elas estão muito associadas, próximo. E associada, a parte vascular, ela está relacionada ao estilo de vida. Lembra do isolamento? Que eu falei que é uma das partes difíceis? Mais fácil tratar uma hipertensão de difícil controle do que modificar uma dinâmica familiar doente. Então, a hipótese da reserva cognitiva entra na hora de modificar a dinâmica familiar. Essa atividade mental, ela envolve aprendizado, interação social e vai prevenir e reduzir os déficits cognitivos. Lembra quando eu falei lá da neuroplasticidade, das novas sinapses que vão surgindo? Linka com o estilo de vida. E como é que você modifica e reduz um dos fatores de risco mais difíceis? Isolamento e sintomas depressivos. E atividade física ajuda, porque o indivíduo começa também pelo cérebro, não só pela parte da musculatura. É importante? É assim. Mas o cérebro, que é o núcleo, que é o principal, ele se sente ativado, ele fica mais apto a captar informações, ele fica mais ativado. Então, melhora a atividade física, melhora a resposta cognitiva do paciente.
e junta a hipótese vascular com atividade física, mental e social. As três têm que casar. Não pode haver uma discrepância que esses quadros que são reversíveis ou preveníveis, aqui a gente perde. Aqui a guerra acabou. O jogo aqui já era. E aí o estrago de uma demência de Alzheimer iniciando é muito grande. Próximo. Óbvio que os fatores de estresse, alguns diriam burnout, pois é, fatores de estresse, nós estamos ali com o eixo cortisol alto, ele fica hiperreativo. E um eixo hipotalamo, hipófise adrenal hiperreativo é um indivíduo que é aquele quadro que eu te falei lá de depressões mitigadas. Ela tem pequenos sintomas, ela vai lesionando o cérebro lentamente e leva ao isolamento. Próximo. E olha o silêncio da fibrilação auricular. Essa tem que ser sempre pensada, porque o idoso, às vezes, ele não consegue discernir por perda sensorial. Lembra que o sensório vai sendo perdido, então ele não consegue definir muito bem, às vezes, o que está sentindo. Não por, alguns diriam, por uma incapacidade. Não, porque perde. Se perdeu, não tem como relatar. Você tem que deduzir e tem que pensar. E é a função nossa. A meta-análise mostra que o risco de conversão para um MCI, uma forma amnésica, em um ano é 1,4 maior em pacientes que têm uma FA. O álcool é outro estrago, que hoje é difícil de você combater, porque nós estamos inundados, mas temos que compreender que ele também trabalha contra o cérebro, não a favor. Tira essa ilusão. Os dados são muito claros. O álcool, ele destrói neurônios. Então, o risco do uso do álcool e risco de demência, embora confusos, você vai ler vários artigos, um chega a uma conclusão, outro chega. Mas e aí quando você vai para a prática? A prática, ela é categórica. Ela converte e aumenta muito o risco de conversão, e se não converte, converte para um quadro mais leve de um déficit cognitivo que dá alterações na funcionalidade, que não preenche critério nos raciocínios agora. Próximo. A depressão, ela está associada ao risco, isso é claro, principalmente as depressões recorrentes. Todas as meta-análises mostram o estrago que é a depressão. Então, assim, tratar a depressão é fundamental. Por isso que eu falei da farmacologia. Nós vamos ter que aprofundar na farmaco. Vai ter que saber. Porque esses pacientes deprimidos, ansiosos, contrações cognitivas, elas inundam o consultório. E ainda mais se você associa com um raciocínio que você começou a pegar agora, que é o déficit cognitivo motor, ou com alterações do sono. Veja, vários fatores que são modificáveis, mas que tem que ser pensado. Próximo. Então, lembra, a parte vascular. Eu ainda não falei vou deixar para um outro momento, do estrogênio. Porque tem vários guidelines, mas o estrogênio também tem que ser pensado nas mulheres. Para prevenção. A homocisteína como um fator muito intenso na piora. E a terapia da redução tem que ser utilizado suplemento. Lembra que B12, B6, embora não melhora, alguns trabalhos não mostrou uma melhora cognitiva, mas alguns mostrou a prevenção no declínio, na piora. Então você faz a dosagem de B12 em idoso, você vê uma dosagem de 260, 300, pode tratar, pode subir para 600, 700, 800. E a alteração de vitamina, ela é pouco pesquisada, passa batido. Próximo. Apneia obstrutiva do sono. Aqui nós temos, lembra da obstrução da pressão intra-alveolar? Lembra que quando associada com MCI, principalmente nos estudos transversais,
ele mostra que esses pacientes com distúrbio respiratório do sono têm 26% de piora e de conversão para declínio cognitivo relevante. Então, de todos os fatores, qual que é o fator pior? Isolamento social. Qual que é o segundo? As doenças do sono. Temos que aprender a saber quais são as doenças do sono para tratar esse paciente. A maioria dos estudos observacionais mostrou maior risco das apneia obstrutiva do sono, mais grave, por exemplo, que às vezes faz lá na polissono. Vamos dar uma olhadinha nas polissonografia. Você vai perceber que o índice de apneia e hipopneia é muito alto. Muito alto. Esse paciente, ele vai sim, se você não mudar a oxigenação ou a dessaturação noturna de oxigênio, ele vai ser piorado, ele vai piorar muito. E a hipótese hoje de uma hipóxia crônica, ela está quase unânime. E o uso de pressão positiva contínua, e aí o CPAP, tem que saber usar. Então, um dos piores fatores é o que a maioria não estuda, porque exige um pouco mais, mas não é difícil. E isso também nós vamos falar e tocar e aprofundar nesse tema. Próximo. Distúrbio do sono, principalmente as fragmentações. Fragmentou o sono durante o início, ou intermédio, ou fim, você tem que pensar que esse indivíduo com uma queixa subjetiva de uma MCI, ele vai se converter muito facilmente nos próximos 2 ou 4 anos para um quadro demencial. E a porcentagem, por exemplo, diminuída do sono REM, especificamente sono REM, nós não estamos falando nem na fase não REM, nenhum dos subgrupos. Outras alterações da arquitetura do sono também foram documentadas em adultos mais velhos. Essa parte do sono, como um organizador da arquitetura cerebral, é um dos temas mais belos da medicina. E pouco estudado. Como que o sono ele vai modificando a arquitetura cerebral e como é que isso pode melhorar o indivíduo ou fazer ele desenvolver um quadro demencial. Próximo. Lembra a famosa vitamina D, né? Todo mundo é uma epidemia, mas ela realmente ajuda, principalmente quem tem baixa dosagem de vitamina D. Às vezes mega dose tem que ser ponderado, isso tem que ver com o que é a ciência, o que os artigos têm mostrado, porque senão vira um achismo muito complicado. E os estudos transversais de base populacional em mulheres idosas descobriu que aquelas com deficiência de vitamina D tinham baixa pontuação cognitiva, comparado com aquelas que não tinham. Mas a pontuação, ela era importante, sim, mas o problema era a conversão. Como é que aquela doença ali, que poderia ser resolvida, ia se passar para depois. Enquanto outros descobriram que as mulheres com ingestão de vitamina D ao nível recomendado, pontuações cognitivas tinham e eram observadas. Então, a vitamina D isoladamente, níveis suficientes, melhora a cognição. Próximo. E é possível melhorar a função cognitiva, melhorar a função neuronal, com técnicas de treinamento cognitivo. Então, veja, a psicoterapia específica, ela ajuda, porque nós estamos ali trabalhando com a neuroplasticidade. Outro, ele pode retardar as funções cognitivas, ou o declínio das funções cognitivas. Nos artigos, de forma geral, eles consideram a neuroplasticidade do cérebro, o envelhecimento, a capacidade que o cérebro tem de responder a uma experiência ou uma dificuldade de forma sustentada. Isso é difícil, a maioria não consegue. E sugerir que aumente o volume neuronal em resposta de treinamento. Então, quanto mais você treina, mais você observa um aumento neuronal. Veja que do mesmo jeito que você exercita a musculatura, ela responde, o cérebro também. Só que o cérebro é mais fino. Ele vai exigir um outro tipo de raciocínio. E o envolvimento do esforço cognitivo sustentado é o difícil.
Por isso que às vezes, imagina um indivíduo que tem um hábito de fumar ou de beber, um pouco exagerado. Ele tenta no início, mas depois, às vezes pode até passar a parte de dependência. Mas depois tem outros fatores, por exemplo, a parte social, a parte dos hábitos, que é a parte de alteração da neuroplasticidade sustentada. Isso a maioria recai. Manter um hábito é algo que exige muito esforço. E naquele grupo de pessoas que tem um quadro de apatia subclínico, que alguns diriam assim, fica procrastinando. Não, não, não. É um quadro de apatia, um dos sintomas neuropsiquiátricos. Todo um daqueles 12 ali vai norteando. Você veja que alterações do sono, nós estamos falando de sono aqui, toda hora. Próximo. E envelhecimento é isso, é perda neuronal. Mas vamos transformar isso num quadro patológico ou vai ficar em algo que todos envelhecem com saúde ou alguns vão desenvolver porque nós erramos, deixamos passar micros fatores sutis que poderiam evitar essa vulnerabilidade neuronal. Nosso cérebro é sagrado, ele é muito sutil, ele percebe modificações muito drásticas e sutis na nossa vida. Próximo. E essas alterações, veja, a neuroplasticidade ou essas perdas de habilidade, ela vai recair no acúmulo de beta-amiloide. Então, um acúmulo de beta-amiloide acontece em pacientes, veja lá, 30% em média tem cognição normal e tem beta-amiloide positiva. É um número grande. E o acúmulo de beta-amiloide está associado a uma perda neuronal e progressão da demência. Então, mudar o estilo de vida é também reduzir a beta-amiloide. Próximo. Lembra lá do transtorno cognitivo ou neurocognitivo maior, do DSM-5, que é o MCI, que mostra que é a mesma entidade, vista de formas diferentes. A evidência do declínio cognitivo é importante a partir do nível anterior de desempenho. Então, anteriormente o indivíduo está funcional, mas há uma perda sutis, mas a coisa intensifica. A preocupação do indivíduo, e lembra, tem que ter um informante. O informante é muito importante. Ele se torna ali uma pedra como se fosse um exame de imagem. Ele tem que estar ali para avaliarmos. E quanto mais informantes, melhor. O prejuízo substancial no desempenho, déficit cognitivo que interfere na independência do indivíduo no cotidiano, e déficit cognitivos que não ocorre exclusivamente no contexto de delirium, que é uma outra aula. Essa é uma aula específica de delirium, que as causas de delírio são extensas. Lembra que a maioria é por medicações. Então tem um grupo grande de medicações que causam quadro de delírio. Próximo. Aqui está nosso grande vilão, né? A formação da beta-proteína e tudo por um produto de uma alteração não adaptativa do cérebro que vai perdendo por 1000 fatores, desde alterações do sono, desde uma falta de vitamina, desde uma alteração de tireoide, desde alteração de estrogênio, desde uma FA, tudo junto. Isso tem que estar povoando a sua mente e pensando nisso. Próximo. E aqui é um quadro clássico, né? Qualquer congresso internacional você vai ver esse quadro, que é comparando o indivíduo normal e ele ali começa a ter um quadro de hiposmia, a perda do capacidade de cheiro e sintomas depressivos. Veja a depressão, o isolamento, porque o indivíduo deprimido ele é disfuncional. E ser disfuncional, para quem não compreende, afasta dele. Certo? Então, aqui já começa a mudar a curva. Aí começa a ter algumas alterações que pode indicar, por exemplo, a doença de Parkinson, idiopático. Às vezes com MCI, com a fadiga.
que é um quadro difícil, o tratamento, que é o cansaço crônico. Às vezes um MCI não é uma doença de Parkinson. Começa com uma fadiga, com dor crônica, ou com... Pode ter um tremor de repouso, mas às vezes nem tanto. Lembra da alteração cognitiva motora? Que vem uma bradicinesia da marcha? É a bradicinesia, que às vezes vem com flutuações. Aí o tratamento aí é que é mais complexo. Próximo. Então, memória. Você já começou a entender que ela é um subgrupo de uma MCI. Mas para isso, você tem que entender que ela vai sempre se dividir nas formas de longo prazo e de curto prazo. A de curto prazo, a verbal e espacial. Verbal e espacial é muito clara a diferença, mas para o cérebro são áreas diferentes. Então nós estamos falando de uma entidade que nós colocamos que estrutura neurobiologicamente coisas diferentes. Memória de longo prazo, ele vai ter essa memória explícita e semântica. Tanto é que nós temos a demência semântica. Quer dizer, você tem uma atrofia específica de áreas do cérebro. E a forma implícita, se tem habilidades motoras, lembra das alterações de motora cognitiva? A forma da percepção, lembra que o idoso vai perdendo a percepção? Lembra do condicionamento clássico? Aqui, modelo pavloviano, lembra dos cachorrinhos do modelo pavloviano? Aqui também. Aprendizado não associado, que é um outro tipo de aprendizado, que também dá para usar no estímulo cognitivo. Veja que são formas de estímulos diferentes. Próximo. E aqui, tirando a parte de curto e longo prazo, nós temos uma memória sensorial. E a memória sensorial, ela é fundamental para perceber. Por exemplo, você pode ver uma agnosia sensorial. Próximo. Aqui nós temos o adensamento populacional. Então, a demanda vai nos urgir. Vai ser essencial para nós. Próximo. E saber da evolução dos quadros pré-sintomático, do sintomático aos quadros leve, moderado ou severo. Próximo. Aqui o quadro clássico, mas agora você já começou a ampliar um pouco o raciocínio para ver que cada coisa dessa aqui subentende outras, juntas, não pensar só nisso especificamente, mas em toda a condição clínica do indivíduo. Próximo. Para evitarmos isso, uma evolução da produção de beta-amiloide e uma atrofia cerebral que, olha, em 7 anos de evolução do déficit cognitivo leve, você começa a ter uma atrofia. Em 2 anos de uma DA, você tem uma atrofia 2 anos. Então nós estamos falando de um paciente que você tem que ter paciência para acompanhá-lo. É diferente do resto. Próximo. E para ter esse diferencial, não tem como não remeter aqui a Platão. Né? Às vezes a caverna do Platão, no livro da República, livro 5, você iluminando o fundo do poço, você começa a ver que às vezes as formas que eram meio desafiadoras vão se tornar nossos aliados. Então, espero que tenha ajudado, espero que tenha gostado e que continue. Nós vamos continuar. Essa semana vai ser uma maratona, uma grande masterclass. Então, continuemos e obrigado por estar aqui.